Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos resolver mais alguns exemplos sobre permutação. De quantas maneiras 5 pessoas podem ser dispostas em fila indiana? Então, um atrás do outro. Então, temos duas maneiras de fazer isso, né? Podemos fazer aqui por princípio multiplicativo, ou podemos fazer por permutação das 5 pessoas. Essas são as duas maneiras de resolver. Permutação das 5 por quê? Porque, 5 pessoas podem ser dispostas em fila indiana. Então, eu estou numa fila, eu vou ter que trocar essas pessoas de posição. Então, eu vou montar grupos de 5. 5 em 5, se eu tenho 5. Então, é um caso especial de arranjo, porque a ordem que elas aparecem importa. Mas vamos fazer aqui, tudo bonitinho. Se fosse por princípio multiplicativo, seria, para a primeira posição da fila, eu tenho qualquer uma das 5 pessoas podem ficar. Na segunda posição, qualquer uma das 4, porque uma já está sentada aqui na primeira, ou em pé na primeira. Para a terceira posição, eu tenho qualquer uma das 3, depois qualquer uma das 2 e uma pessoa aqui. 5 fatorial também é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que interessante, é a mesma coisa. Então aqui, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60. 60 vezes 2, 120. E aqui, 120 maneiras. Tranquilo. Permutação é muito fácil, né? Só tem que tomar cuidado. Se é a mesma quantidade, se eu fizer por arranjo, dá no mesmo, né? O importante é entender que a ordem importa em que as pessoas aparecem. 8 pessoas, entre elas Antônio e Pedro, vão posar para uma foto. Para uma fotografia. De quantas maneiras elas podem ser dispostas se Antônio e Pedro recusam-se a ficar lado a lado? Então aqui, eu tenho que o Antônio e o Pedro não querem ficar um do lado do outro. Eles querem ficar separados. Então eu tenho que desconsiderar as fotos em que eles saem um do lado do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o total de possibilidades sem nenhuma restrição, é uma maneira. Só que não é isso que ele quer. Ele quer aquelas em que eles não aparecem, né? Em que eles não aparecem junto, que eles se recusam a ficar. Então eles querem saber quantas maneiras eu posso ter desde que o Antônio e o Pedro não saiam juntos. Então nós vamos fazer duas coisas. Uma com eles aparecendo em qualquer posição e uma com eles aparecendo juntos. Aí a gente subtrai, o que sobrou é aqueles não aparecem juntos. E a gente resolve o exercício. Percebeu que tem um raciocínio por trás disso, né? Então, primeiro eu vou calcular a permutação de todas as 8 pessoas. Então, é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, vou fazer por aqui, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, e agora falta o 7 e 8. 7 vezes 8, 56, vezes 720. Isso aqui vai dar 56 vezes 720. 40.320. Então eu tenho 40.320 fotos ao total que podem ser tiradas. Só que ele quer saber quantas dessas fotos o Antônio e o Pedro não aparecem juntos. Então vamos colocar aqui, aparecem juntos. Por que aparecem juntos? Porque se eu tiver que eles aparecem juntos, eu subtraio do total, só vão sobrar as fotos em que eles não aparecem juntos. Mas como é que eu faço para eles aparecerem juntos? Eu vou colocar eles como sendo uma única pessoa. Só que tem um detalhe. Ao colocar os dois aqui, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, vamos supor que eu coloque aqui o Antônio e o Pedro. Só que eu posso ter também o Pedro e o Antônio, trocar de posição. Então isso aqui, são duas possibilidades deles aparecerem juntos. Um antes e depois o outro, ou o outro e depois o um. Então o Antônio e o Pedro, ou o Pedro e o Antônio. Então são duas possibilidades. Vezes a probabilidade das outras 6 pessoas, né? Porque eles dois representam uma possibilidade. E as outras 6 pessoas representam
o outro arranja. Então eu vou arranjar todo mundo aí. Só que tem um detalhe. Eles podem aparecer juntos, misturados com essas pessoas, né? Então eu vou considerar eles como sendo uma única e mais os 6 aqui. Então eu vou ter 2 vezes, que são, eles podem trocar de posição, vezes a probabilidade de 7 permutações. Quem seriam essas 7? As 6 pessoas individualmente, mais o Antônio e o Pedro. E esses dois significam o quê? Estou multiplicando, porque se for Antônio e Pedro, ou Pedro e Antônio, eles trocam de posição. Então eu tenho a permutação de 2 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Então o total eu vou ter aqui 30, 120, 360, 720. E aqui eu tenho 14. 720 vezes 14 vai dar 10.080. Então a minha resposta é a seguinte, ó. Fotos onde Pedro e Antônio não estão juntos. Essa aqui, ó, é juntos, tá? Eles estão em 10.080 fotos grudadinho um no outro, só com posições trocadas. Então eu vou pegar agora 40.320, que é o total, menos 10.080 fotos. E aí a gente faz essa continha, vai dar 30.240 fotos. Então, em 30.240 fotos, os dois aparecem separados, não aparecem grudadinho um no outro. Esse é o mais complicadinho, porque exige um pouco mais de raciocínio aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Não esqueça de dar um joinha aí embaixo.